E aí, pessoal, eu sou o Augusto do Augusto Productions e hoje vai ser um vídeo diferente. Vai ser o terceiro vídeo do canal. E esse vídeo vai falar sobre uma série, um projeto meu que eu tô trabalhando até hoje. Só que vai ser sobre a primeira temporada de um projeto meu que tava num outro canal lá. E eu não decidi postar os episódios aqui, por isso que eu tô fazendo um resumão. Bom, esse projeto, vocês já devem saber, é Augusto the Hedgehog. Eu só estou fazendo esse resumão justamente para os meus inscritos novos entendam a história e entendam tudo que está acontecendo na temporada 2. Inclusive, provavelmente o episódio 1 da temporada 2 vai sair mês que vem, eu acho. Bom, a história desse projeto começa bem antes do episódio 1. Na verdade, bem antes não, um pouco antes. Mas acontece logo depois das cenas pós-créditos de Sonic 3, o filme. Exatamente, se passa no mesmo universo dos filmes. Olha que boss! Voltando ao roteiro do vídeo, bom, se passa logo após as cenas pós-créditos de Sonic 3, o filme, que é sobre o Sonic conhecendo a Amy e o Shadow retornando. Tanto que no episódio 1 dessa série, essa cena do Shadow retornando até aparece. E na lore desse projeto, não há nenhuma viagem temporal nas cenas pós-créditos de Sonic 3. Por isso na série, vocês verão ao longo da série, né, a Amy aparecendo junto dos personagens, sem ser em viagem do tempo. Ou seja, ela convive com eles na série. Bom, agora vamos resumir o episódio 1. O episódio 1 começa com Shadow retornando. Exatamente na segunda cena pós-crédito de Sonic 3, o filme. Bom, depois dessa cena, nós vemos o Augusto correndo. Olha o nosso protagonista aí. E ele até chega a topar com Shadow. Após topar com Shadow, o Augusto e ele têm um bate-boca rápido. O Augusto fala algo sem pensar antes e Shadow tem um flashback trágico ainda por cima. Então, Shadow decide bater no Augusto por puro trauma. Como nos eventos de Sonic 3, o filme Shadow ficou com as Esmeraldas do Caos, aqui não foi tão diferente. As Esmeraldas saíram de Shadow e Augusto se transformou. Shadow também. Então, a porradaria comeu solta. Então Shadow achou uma boa ideia jogar Augusto do vulcão. Ele se destransformou e Augusto tirou seus anéis inibidores, ganhando sua forma Chaos Augusto. Bom, era muito experimental esse episódio na época. Por isso algumas partes do roteiro parecem bem absurdas. Por isso o episódio termina com Shadow perdendo para Augusto. Coisa que não faria sentido hoje em dia se hoje em dia eu tivesse feito o roteiro. Mas, como as coisas do passado não podem ser mudadas, né? Não tenho o que fazer. E eu não vou descanonizar esse episódio. Então o episódio termina com Shadow e Augusto na casa do Sonic. Bom, foi um episódio médio. Agora vamos resumir o episódio 2. O episódio 2 começa com Augusto conversando sozinho no meio do nada. Então ele tira seus anéis inibidores e testa uma corridinha em volta ao mundo. Então, por conveniência do roteiro daquela época, um portal se abre e o Augusto vai parar no universo dos jogos do Sonic. Eu não sei porque eu gostava de botar o Augusto brigando contra o Shadow, mas do nada o Augusto desce a porrada no Shadow. Só que não terminou muito bem, por causa que ele foi derrotado de qualquer forma. E então Augusto acorda e seus anéis inibidores voltam do nada. Ele conversa com o Sonic dos jogos e os dois decidem derrotar o Eggman, que está atacando o mundo com seu robozão. O Eggman lança mísseis, mas não consegue derrotar Augusto. Então ele apela pro Metal Sonic. E esse Metal Sonic era um clone. Não sei como vocês não perceberam, porque o Augusto derrotou ele tão fácil.
pulando para a parte mais importante do episódio, o Augusto vai para a base do Eggman e o Sonic também. Eles enfrentam um robozão do Eggman que é gigante e ainda na super forma. E é uma nova super forma do Augusto, com as esmeraldas do caos do jogo. E então Augusto e o Sonic descem a lenha no robozão do Eggman. E para sorte do vilão, ele não estava dentro do robô. O robô explode e o Augusto sai do mundo dos jogos. Nas cenas pós-créditos, um grupo muito importante para a história do Augusto apareceu. Rod, Henrique, Gabi e Jonana Peido. Mas claro, temos uma referência à porcaria da CLT. Voltando ao roteiro do vídeo, o Augusto volta, pegando seus anéis inibidores, como está na imagem, fazendo uma referência àquela cena do Shadow retornando. Então, Jonana Peido, uma entidade mística, parece confuso sobre a natureza do Augusto, pensando que ele era um vilão e tenta atacar ele, mas Henrique impede. Augusto entra no grupo do Henrique e o episódio termina, dando um gancho para o episódio 3. E bom, no episódio 3 é onde a história começa a ficar um pouco mais séria e com lógica. Só que nós temos algo inesperado no episódio 3. Bom, eu vou resumir da forma mais rápida possível. O episódio começa com Augusto refletindo sobre suas escolhas da vida e o grupo do Henrique atormentando a vida dele, chamando ele para brincar, enquanto o cara só quer refletir sobre a vida dele. Bom, passa um tempo, o grupo do Henrique aproveita com Augusto, ele tira uma foto e a cena corta para Mobius, ou Planeta Colossus. Você chama do que quiser, mas na lore é Colossus. Bom, Brutus, o vilão marcante da série, tendo sua primeira aparição, simplesmente achou um doxing do Augusto, feita por uma versão alternativa do Augusto que veio de outro universo. A carta veio de outro universo? Hahaha, perfeito para o meu plano. Vou ler. Augusto o Ouriço, nome completo Peraí! Esse nome completo foi descanonizado. Mas vamos voltar. Localização: Planeta Terra, Brasil, Minas Gerais. Espécie: ouriço, planeta Colossus. Onde nasceu Planeta Colossus, Planeta Mobius. Em que ano foi para a Terra? 2015. Como derrotar? Prenda ele com anéis inibidores mais fortes. Quem escreveu isso? Augusto Mico. Esse Mico deve ser de outro universo. Exatamente, Brutus. Que brilhante dedução. Mas é isso, pessoal. Ele tá certo mesmo. Então ele e Augusto Mico têm uma conversa bem suspeita, onde nós realmente descobrimos que o Brutus é o vilão. Pelo menos para quem não sabe que havia uma outra versão do Brutus que era vilão de séries antigas minha neste antigo canal. Então, bom, voltando para o planeta Terra, os heróis percebem um barulho muito estranho enquanto Augusto treina com Rod. É tipo um barulho de uma batalha. Então, do nada, me aparece o Goku e uma versão Saiyajin do Augusto. Do nada! Aí o Augusto, o nosso Augusto Ouriço, decide ajudar o Goku porque sim. A versão Saiyajin do Augusto se chama Augustus. Então, o Augusto Ouriço e o Goku simplesmente descem a porrada no Augustus, que se transforma. E bom, foi o que eu acredito ser uma das melhores cenas de transformação do meu canal. Do meu canal não, dessa série. Olha aí. E então, pro sofrimento alheio do Saiyajin de Araki, o grupo inteiro do Henrique aparece para ajudar o Augusto e o Goku nessa luta. Ai, ai, ai. Então Jonana Peido, simplesmente uma entidade, um semideus, não consegue derrotar o Augustus. Aí o Rod morre por conta do Saiyajin. Não, mas aí, pelo amor de Deus, foi o maior absurdo de pós-Skyrim que eu fiz nessa série. Mas bom, o Augusto Ouriço sofre com a morte do Rod. E
Ele busca vingança. Então ele arruma problema com o Sonic. Só que não dá certo porque o Sonic desce a lenha nele. Aí o Augusto volta pra batalha contra o Saiyajin de Araki, porque aparentemente o Goku sumiu por um tempo, por conta de falhas multiversais, sei lá. Aí aparece um ouriço de fanservice que eu fiz na época, que ajuda o Augusto a derrotar o Augusto Saiyajin, e o Augusto Saiyajin se transforma em Super Saiyajin 2. E essa foi, no que eu acredito ser, a melhor cena de transformação dessa série. Não estão acreditando? Então vejam. Para de gritar! Ih, esse cara é xarope. Aí, com o inacreditável, impressionante e épico poder da amizade, o Sonic de fanservice, que é o ouriço de fanservice que um fã pediu na época, e o Augusto conseguem derrotar o Augusto Saiyajin, que volta pro universo com Toxicólogo. Toxicólogo? Que volta pro universo dele com Toxicólogo. Por causa que ele tomou uma bolada na cara de um Só que o Augusto percebe que o Rod ainda tá morto e simplesmente vai até a Gabi, porque ela foi a culpada de tudo isso. Não deixou o Henrique nem ajudar o Rod. Então acontece uma das brigas mais equilibradas deste universo, com direito a socões, murrões, chutões, empurrões, podezões, transformações e o Augusto se transforma na mesma forma que ele se transformou no episódio 1, o Chaos Augusto. E o episódio termina com ele e a Gabi se reconciliando, o Jonana Peido revivendo o Rod, o Henrique saindo do porão, porque a Gabi prendeu ele lá, e o Brutus ficando furioso que o Augusto não morreu ainda. Então o Brutus decide mandar esmeraldas negras para o mundo do Augusto, que é o planeta Terra. E aí desencadeia os acontecimentos do episódio 4. Mas aí eu vou deixar uma cena do episódio 3 que mostra porque o Augusto é tão vingativo quando alguém que ele pelo menos conhece se machuca. E ele fica tão bravo assim. Passei anos e anos me escondendo neste planeta, remoendo por anos meu passado sombrio. Minha própria família não me dava atenção. Fiz amizade com uma espécie rival. Perdi amigos. E isso tudo foi na guerra entre os ouriços e os porcos espinhos. Logo, isso definitivamente é quem eu sou por dentro. Lá ele! Bom, agora eu vou resumir tudo do episódio 4, porque esse é um dos piores episódios, eu tô falando sério. Bom, o Augusto vira Dark, ele desce o cacete no Shadow Super e no Sonic na forma Super também, e ele é contido pelo Shadow no final. O Brutus fica furioso que o Augusto não se autodestruiu e decide ir mesmo na Terra para destruir ele, atravessando galáxias usando seu poder ultra poderoso. Ai, que óbvio! Então, o episódio termina. Agora é hora de resumir o último e quinto episódio da primeira temporada de Augusto the Hedgehog. Episódio esse intitulado Versus Brutus. O episódio começa com Augusto tendo que suportar Rod acordando ele, pedindo conselhos sobre meninas. Bom, Rod irrita Augusto e ele desce o cacete no Rod. Augusto pensa que teria uma boa noite de sono, só que ele não conseguiu dormir pela madrugada toda. Na semana seguinte, Augusto sofre com missões ridículas do Henrique, que força ele a ser um herói, coisa que ele claramente não queria ser, pois ele sabia que não tinha responsabilidade suficiente para isso. Depois de semanas de dias de sofrimento tendo que fazer missões ridículas para não receber nada em volta, Augusto extravasa